números de Paquetá na última temporada pelo West Ham. 43 jogos, 8 gols, 7 assistências, 56 chances criadas, 53 dribles certos, 273 duelos defensivos, 253 posses recuperadas. Pedro Henrique Torres chegando ao nosso Sport Center para falar das conversas entre Flamengo e West Ham para trazer Lucas Paquetá. Tudo bem, Pedro? Seja muito bem-vindo. Um beijo para você, amigo. Tudo bem, Gláucia? Um beijo para você, abraço aí, Zupac, Renato, todo mundo sempre com a gente neste Sport Center. Flamengo aí, líder do Campeonato Brasileiro, se sustentando mesmo com os desfalques da Copa América, os 4 uruguaios. E tem essa questão agora do Lucas Paquetá, né? Os companheiros do GE informaram ontem, de fato o Flamengo está em busca dessa situação do Paquetá. Está em busca aí, está tentando saber quais são as possibilidades de contar com esse jogador, porque viu que abriu uma brecha, assim entende, que abriu uma brecha para tentar trazer, repatriar, como a gente sempre diz, né? O Lucas Paquetá, que saiu do Flamengo para o Milan em 2018. Então, o Flamengo tem conversas com o West Ham, também com o staff do Lucas Paquetá, para saber como poderia proceder essa negociação para trazer de volta o Paquetá. Não seria por empréstimo, o Flamengo já sabe disso. O West Ham, em princípio, só gostaria de negociar em definitivo esse jogador, mas aí depende também da questão jurídica. O Flamengo está tentando entender qual é o risco dessa negociação, porque o Paquetá ele foi acusado pela FA, Football Association lá da Inglaterra, da questão do esquema de apostas, né, em jogos de apostas. Então ele poderia ter forçado um cartão amarelo e aí pode ser punido, pode ser até banido. Há muita gente, especialistas no tema, que apostam que ele pode ser banido. Mas esse banimento, se ocorresse, por exemplo, na pior das hipóteses, seria apenas na Inglaterra, poderia abranger todo mundo, a FIFA entraria na questão, se entrasse o Flamengo teria como recorrer, ou o próprio Paquetá. Então, quais são os riscos de uma negociação desse porte? Se tudo estivesse normal, Paquetá em alta, sem esse tipo de problema, seria um sonho impossível, porque o Paquetá estaria muito provavelmente a caminho do Manchester City, do Pep Guardiola, como todos já sabemos, ali nas cifras na casa dos 70, 80 milhões de libras, 100 milhões de euros, por aí. Mas o Flamengo viu essa brecha e se sente meio que na obrigação de tentar um jogador desse quilate. O Paquetá já ciente dessa situação, como os companheiros Daniel Bocato e também o Vinícius Ribeiro do ESPN.com.br relataram, esboça sorriso quando tem essa possibilidade de, quem sabe, defender o Flamengo novamente, mas é uma empreitada muito dura para o Flamengo tentar e tem esse meandro jurídico aí. Então o Flamengo está tentando entender essa possibilidade no momento de trazer e por isso está na Europa com seus 2 representantes do Departamento de Futebol, o Bruno Spindel, o diretor, mais precisamente na Inglaterra, e também o Marcos Braz, vice-presidente de futebol que está na Europa. E aí tem a questão do Marcos Antônio também, que é o meio-campista, pertence à Lazio. O Flamengo também de olho para trazer esse jogador por empréstimo, com opção ou obrigação de compra. Então o grande nome badalado é o Paquetá. O Flamengo vendo essas possibilidades aí de trazer o jogador, mas é uma situação muito delicada. E aí, como eu falei mais cedo no Sport Center 1, Gláucia, amigos, a gente também fica sempre com o olho bem arregalado, bem olhando atentamente para o cenário, porque é um ano eleitoral, né? A gente sempre lembra que aqui atrás na Gávea vai acontecer a eleição no final do ano e o Gabigol, por mais que esteja em baixa e tudo mais, é um grande ídolo da história do Flamengo, tem toda essa questão dele que pode sair para o Palmeiras, aí tem essa possibilidade, agora por uma compensação financeira, mas no fim do ano, quem sabe, de maneira livre. Então tem todo um cenário aí, um jogo de noticiário também, que a gente tem que ficar atento. Gláucia. Obrigada, Pedro. Beijão pra você. Boa sequência de trabalho por aí. Se a gente diz que o bastidor agita o campo também agita o bastidor, né? Também reflete lá do outro lado. Mas é o seguinte, o Pedro trouxe as informações aí sobre essa história do Paquetá. O West Ham já deixou claro que é venda. Paquetá que chegou 2 vezes, né, a ser sondado, cogitado pelo City, enfim, a conversa aconteceu, mas essa questão da punição
da Federação Inglesa, da investigação, na verdade, da Federação Inglesa, freia as coisas. E para o Flamengo também não vai ser diferente, né? Porque é preciso entender também como vai ficar essa situação do Paquetá diante de tudo isso. Se a punição vier, se ficar comprovado envolvimento aí nesse esquema de apostas, a punição vale para qualquer clube, para qualquer lugar, vai ficar restrito ali ao futebol inglês, enfim. É algo que também é preciso ver muito além também da forma contratual, venda e tudo mais. Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, se chegar alguém cantar pro Flamengo que o Paquetá tem vontade de voltar ao Brasil, acho que o Flamengo tem obrigação de fazer esse movimento e procurar saber o que está acontecendo. Ponto. Acho que o Flamengo está fazendo o que tem que fazer mesmo. É um jogador da casa e o Flamengo hoje é o clube com mais capacidade de investimento que tem no país. Agora, olhando para toda a conjuntura da situação, eu acho bem difícil, né, cara? Porque, óbvio que é uma situação atípica, porque é um cara que, pelo que a gente ouve, ele quer sair da Inglaterra porque lá a questão da mídia, enfim, tudo que tá rolando. Mas ele é um jogador que custou 60 milhões ao West Ham. E o West Ham falou que não empresta. Porque assim, se o West Ham, por exemplo, topasse, passa uma temporada lá, sai um pouco do cenário e aí você volta pra cá. Porque a gente não tá falando de um jogador que tá encostado no West Ham. A gente tá falando de um titular importantíssimo e um dos melhores jogadores da competição que o West Ham joga. Eu acho que se volta pra cá, o West Ham sabe que a essa altura possivelmente já não vai poder jogar lá, né? Tem isso também. Esse é o ponto. Então... O West Ham quer minimizar o prejuízo. É isso. Porque o jogador provavelmente vai pegar algum tipo de suspensão, lá não vai poder jogar e ele não vai conseguir nem vender, nem usar. Certo. Então a ideia seria vender agora por menos para diminuir o prejuízo. Acho que esse é o olhar. É o que faria o West Ham vender. Mas mesmo um descontinho de 60 milhões de euros, por mais que seja o Flamengo, é uma grande... Mesmo na promotion. O vende por 20, para ter um prejuízo de 40. Vai ter um prejuízo de 60. Então, mas... Eu acho que esse é o pensamento do clube. Mas um Bayern não vem com uns 35 e 40? Mas ele vai poder jogar? Esse é o ponto. Né? Então, mas será que a punição não é só na Inglaterra? Tem que ver tudo isso. Sim. Agora, pensando em valores, assim, é surreal até pro Flamengo, que é um clube que fez o Pix pro De La Cruz lá, que eu sempre falo, 18, 16 milhões de doleta, toma. É isso, mas assim... Agora, falando em qualidade, por mais que eu vejo muita gente, o Paquetá não é nem jogador de seleção, pra mim é um jogadoraço, aqui a deitar, é o cara que tá no seu ápice da carreira, não é um jogador que tá vindo para se aposentar no Brasil. Enfim, é uma situação que eu acho que o Flamengo tem que fazer isso mesmo, procurar saber qual que é a situação, o que dá para fazer, o que não dá, mas eu acho bem complexo, acho bem difícil. Assim, acho que tem alguns olhares diferentes para a negociação. Esportivamente, para o Flamengo, para qualquer clube brasileiro, mas o Flamengo é quem tem condições disso, além de ter uma relação afetiva com o Paquetá, ele é cria, ele é rubro-negro, ele gosta do time e tal. Ter o Paquetá esportivamente faz do Flamengo, que já é o melhor time do país no papel, ainda melhor, né? E o Tite gosta, o Tite foi o técnico que levou o Paquetá para a seleção brasileira e fez dele titular e uma figura central no time do Brasil na Copa do Mundo. Então, assim, há um encaixe Flamengo-Paquetá, Tite-Paquetá, né? Tecnicamente seria espetacular. É um cara que, na bola que ele joga hoje, é um cara que vem aqui e sobra. Né? Sobra. Ele joga bem na Inglaterra, ele não sobra, mas ele joga bem na Inglaterra. Ele geralmente joga bem. Não fez o último jogo do Brasil, ele não foi bem, mas tanto que ele saiu cedo, o Andreas entrou, mas ele geralmente joga bem pelo Brasil. E aqui no Brasil ele tende a... Né? Então acho que para o Flamengo esportivamente seria muito bom ter o Lucas Paquetá. Para o Lucas Paquetá, a essa altura, sair da Inglaterra, talvez para ele seria um movimento de tentar sair dos holofotes quando os holofotes tendem a virar sobre ele. Só acho que tem um outro porém, eu não acho que é isso que vai interferir na relação, que é um aspecto moral, assim, porque o Flamengo está apostando, como o Pedro falou, nem tanto acho que na absolvição do Lucas Paquetá, porque se a absolvição fosse o caminho mais natural, o Lucas Paquetá não faria o movimento de voltar para o Brasil agora, né? Se esse movimento está acontecendo, é porque as partes sabem que a tendência é algum tipo de punição. E até conversando com gente do esporte, com gente ligada a esse tipo de setor, de tipo de trabalho, quem tem um mínimo, né? Ninguém tem muito contato, mas quem tem um mínimo de contato com o caso, sabe que é um caso bem robusto, bem robusto. Os relatórios
não são relatórios simples de avaliação da FA sobre os casos do Paquetá. Então, a tendência é que algum tipo de punição venha. Se existe algum aspecto moral nessa história, né? Porque se o Paquetá for punido, ele vai ser punido, não sei por quanto tempo e não sei em que esfera, mas por algo que fere muito o aspecto moral do jogo, que é interferir, né, não no resultado do jogo, as acusações não são sobre isso, mas interferir na prática do jogo por causa para ganhos dele ou de terceiros em jogo de aposta. Então é algo que fere o moral no jogo. É tudo bem um clube contratar um jogador com esse tipo de suspensão só porque ele é cria, só porque aqui ele pode jogar? Acho que existe um aspecto moral, não acho que é isso que vai interferir na negociação, mas acho que é um aspecto que vale ser observado também. E o Flamengo aposta nas brechas, caso ele de fato seja punido, aonde essa punição vai ter que ser cumprida e quanto tempo as partes podem postergar a aplicação da punição com recurso, com efeito suspensivo, com CAS, com sei lá o quê. Então acho que o Flamengo aposta nisso. Mas é um negócio de risco, não só pelo valor, mas pelas possibilidades. E para o Paquetá é uma tentativa de fugir de algum lugar onde ele sabe que dificilmente ele vai ter condição legal de jogar no curto prazo. Vasco e Fortaleza. Pode ficar ainda melhor, hein? Olha, uma bomba hoje trazida primeiro pelo companheiro Caê Mota, do GE. Foi o primeiro cara a trazer essa informação. O Bruno Spindel está na Inglaterra, em Londres, e negocia com o West Ham a volta de Paquetá. É isso mesmo que vocês estão falando, que vocês estão ouvindo o João Guilherme falar. Paquetá, se você ainda não sabia, calma, não caia da cama, não é pegadinha, é verdade. Existe a chance do Paquetá vir para o Flamengo. Por quê? Ele está sendo investigado pela Federação Inglesa de envolvimento em um esquema de apostas. Nada foi provado ainda contra o jogador. Porém, para ele seria muito interessante nesse momento, porque a situação lá é muito pesada, é muito tensa, sair de lá, jogar em outro lugar. Não se sabe, caso a punição aconteça, como será, se ele poderá jogar em outro país, em outro continente, se a punição será apenas na Inglaterra, se será endossada pela FIFA. Eu, sinceramente, não tenho essa informação. Mas caso a punição fique restrita à Inglaterra, ele pode vir. E, meus amigos, vocês já imaginaram isso? Paquetá. Eu acho que ele pegaria a camisa 10 que está vaga, né? Seria muito bem entregue. Paquetá é um dos grandes jogadores revelados aí na história do Flamengo. Vocês já imaginaram isso? Um time com De La Cruz, Paquetá, Arrascaeta, Gerson e Pedro? É para brincar de estátua mesmo, é para ficar paradão. Vocês já imaginaram isso, cara? Do meio para frente. Caso essa notícia se confirme e o Paquetá venha e possa jogar, eu acho que o Tite tem que fazer o seguinte. Me veio essa ideia aqui à cabeça. E antes de falar a ideia, eu vou explicar para vocês, porque muita gente não entende e muita gente vai deturpar e vai mandar comentários que não tem nada a ver, fora de sentido. Isso é uma coisa normal aqui e que a gente já está acostumado. Eu não estou comparando a qualidade dos jogadores. Eu não estou comparando a qualidade dos jogadores. Mas caso o Paquetá venha, eu acho que o Tite tem que usar o que o Zagallo fez na Copa de 70. Sabe como é que funcionou? Seguinte, repito, porque eu sei que tem gente que vai falar isso. Eu não estou comparando a qualidade dos jogadores, porque senão eu teria que sair daqui e ser internado. Mas eu estou comparando o esquema de jogo e uma possibilidade de colocar os caras para jogar. Copia e cola a seleção de 70. Félix, Rossi. A seleção de 70 tinha um lateral que não passava do meio campo. Era o Everaldo. Ele ficava ali exatamente para dar uma proteção maior à defesa. O Flamengo pode usar um desses laterais, ou na esquerda ou na direita. De repente é melhor na direita. O Varela não passa do meio campo, fica. E aí comporia uma dupla, Fabrício Bruno e Davi Luiz. O Flamengo ficaria com 3 aqui, ó, na defesa. Varela, Fabrício Bruno e Davi Luiz. O lateral que sobe
na seleção de 70 do Carlos Alberto Torres. Neste Flamengo, que pode se tornar real, pode ser o Vinha. O cara que sobe, o cara que ataca. A seleção de 70 tinha um volante com muita qualidade, mas que marcava mais, que era o Clodoaldo. Aí o Tite pode colocar um volante com mais poder de marcação ali, compondo com este volante Davi Luiz, Fabrício Bruno e Varela. O lateral o Vinha passando, este volante a escolher, e a partir daí, meus amigos, copia e cola. Gerson na direita, Paquetá na esquerda, De La Cruz e Arrascaeta pelo meio, eles todos vão trocando de posição, e o Pedro seria o Tostão, ficaria mais fixo e flutuando. Dá para fazer isso. E o Cebolinha, opção de banco. Bruno Henrique, opção de banco. Luiz Araújo, taticamente importantíssimo, opção de banco. É apenas uma forma de colocar todos esses caras para jogar. Eu repito, eu tenho que falar, porque eu sei que virão comentários assim. Eu não estou comparando a qualidade dos jogadores, nem a seleção de 70, com um time que ainda pode ser formado. Mas é uma ideia, é um modelo de jogo que pode encaixar perfeitamente na característica desses jogadores. E seria um absurdo. Mas antes, isso aqui é apenas uma suposição. Antes, a gente tem que esperar, ver se realmente virá o Paquetá. O Flamengo está buscando outros jogadores, né? O que eu sei é que a notícia do Paquetá caiu como uma bomba atômica e até ofuscou a possível ida de Gabigol para o Palmeiras e outras notícias mais importantes no futebol brasileiro. Ramon Dias, novo técnico do Corinthians, aconteceram coisas importantes hoje. Mas no final da tarde, o Caê Mota explodiu, detonou essa bomba atômica. E ele ficaria emprestado ao Flamengo por 1 ano. Voltaria para casa para tentar se recuperar. E olha, seria um absurdo, né, gente? Porque o Paquetá é um grande jogador. Paquetá, ele esteve na mira do Manchester City, Guardiola quer contratá-lo, mas só não levou por causa da acusação, né, do suposto envolvimento num esquema de apostas. Então o Manchester City tirou o time de campo. Mas em 2 temporadas, o City quis contratar o Paquetá. E esse cara pode chegar e se juntar a De La Cruz, a Arrascaeta, a Gerson, a Pedro. E o que é mais importante, esses caras, por causa do exemplo da Copa América, que eles estão lá e estão vendo o que está acontecendo aqui, porque muita gente comentou, o Tite achou o time e agora perdeu o time que ele achou. Perdeu, mas achou outro. Então, esse é o recado fundamental. Esses caras que estão lá fora e esses caras que estão chegando, eles sabem que vão ter que jogar muito, porque se não jogar, se não correr, se não estiver bem, esses jogadores que estão mantendo o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro estão com uma moral absurda com a galera. Paquetá! O Paquetá está... Olha, ele está com uma vontade de voltar para ele, essa loucura. Paquetá tá de... Olha, ele quer muito voltar ao Flamengo. Ele disse que é um assunto que brilha os olhos, é natural. O cara, ele foi formado lá. Vocês sabem que aqui na mesa nós temos a felicidade de trazer a Nath, que tem sempre essa visão fora da caixa, né? Que te falavam muito no 360, isso é maravilhoso. Isso. O Abel Neto já deu o epíteto. O Rafa, a comentarista fora da caixinha. O Rafa que tem ele traz a paixão do futebol carioca. E você que é um eterno apaixonado, Rodrigo Bueno. O tema é Paquetá, essa loucura.
vai dar match ou não vai dar match? Natália? Não, dar match tem tudo pra dar, né? É um jogador que no futebol brasileiro arrebenta. Fato. Tem que ver se vão deixar. Primeiro, pelo valor da transferência, o West Ham não aceita emprestar, só aceita vender. E os valores são altos. Ele, a depender de como vai ser o julgamento, ele tem muito mercado na Europa ainda. Então, tem toda uma questão aí, envolvendo o que vai acontecer com o Paquetá. Semelhante ou não com a situação do Gabi, tem que se esperar a questão do julgamento. Que é difícil, a não ser que você põe uma bala de dinheiro, mas mesmo assim você vai ter que pôr uma bala de dinheiro para chegar ali e falar, agora você não vai poder contar mais, por mais que você rompa o contrato ali, mas e o dinheiro que você investiu, que você pagou? É muito complicado. Mas é um jogador que no Brasil teria, pela qualidade técnica... Aí há razões que o coração ele não sabe explicar. E o Rodrigo Bueno, ele tem aqui a visão do amor. E o Rodrigo Bueno, para muita gente, essa contratação ela teria um impacto gigantesco, porque eu ouvi do Tuca, hoje ele esbravejou na redação. Tava nervoso. Nervoso. É a maior contratação da década do futebol brasileiro. O cara titular de seleção. O cara tá na Premier League, ele abriria a mão de tudo isso para voltar para o grande amor, o Flamengo, jogar no país e tal. Seria a maior contratação da década. E as pessoas, eu fiquei lembrando com ele as últimas contratações de impacto, de retorno para o futebol brasileiro. Vamos colocar aqui, Lucas Moura, Hulk, William, tivemos também os próprios jogadores que foram contratados pelo Flamengo. O Hulk não voltou para o time, digamos que o formou, né? Mas ele estava lá, estava na seleção, tinha jogado na seleção. Mas assim, essa volta que você falou do amor, o sentimento, o Paquetá é rubro-negro. Douglas Costa, que foi para o Grêmio. Aí tem rendeu. Supostamente um Então, aí eu quero te perguntar o seguinte, essa chegada primeiro do Paquetá, que impacto teria se realmente é uma das maiores contratações da década, se não a maior, e se... Primeiro, eu só quero essa, responde só essa, que aí depois eu vou jogar para você a outra da comparação. Você só quer essa resposta? Só essa. Que tamanho tem a contratação como essa? Simples assim, uma resposta simples. Com você nada é simples e eu acho isso bacana. Cadê minha câmera? Simples. Você tá num quadrado. Simples e objetivo, você tá num quadrado. Eu quero... Ele quer brilhar sozinho. Quero brilhar sozinho. A resposta é sim. Tudo isso para isso. Não, mas você só quer... Cara, eu perguntei para ele. Qual o tamanho da contratação do Paquetá e de impacto no futebol brasileiro? Sim. Responde. Sim. Sabe o que ele está me lembrando? Nosso querido Sérgio Orindi, uma vez pôs no ar, faltando 2 minutos para acabar o programa, pôs o Tardelli no ar. Aí, Tardelli no ar, alô, aí ele veio correndo, o Tardelli está no ar. Temos 2 minutos, vai acabar o programa. Queridíssimo Juarez Soares, o cara de história maravilhosa, chamou ele. Eu estava do lado fazendo o programa. Aí ele falou, Orindi, tem um convidado? Sim, Tardelli, prazer, satisfação. Você vai sair do São Paulo? Ele falou, sua resposta sim ou não? Você vai sair do São Paulo? Temos pouco tempo, sim ou não? Aí ele falou, sim. Aí ele, por quê? Porra, como é que eu vou responder por que sim ou por que não? Não foi, é igual você. Não foi, eu ele pergunto, assim. Que tamanho tem impacto do Paquetá? Sim. Se eu não me engano, eu posso estar equivocado. Foi na cobertura do São Paulo, ele falou assim, aqui no São Paulo ninguém mais conjuga o verbo já. Esse aí foi o Ligeiro. Foi o Ligeirinho? Vai. Olha lá, tá aqui o nosso dicionário ambulante. Maravilhoso. Você ficava na frente, na saída do Pacaembu ali. Ele como ouvinte de rádio e o repórter, aqui no São Paulo ninguém conjuga mais o verbo já. Eles conjugaram o verbo já. Eu já, tu já. O Paquetá, o torcedor já pode considerar ele como o retorno dele, mas que tamanho? É para ir buscar no aeroporto, é para fazer pôster, é para dar nome de filho? Olha, a volta possível do Paquetá ao Flamengo, ela é absolutamente impactante e eu diria que ela já pode ser uma ponte para a vinda do Neymar. Porque o Neymar é um grande parceiro dentro e fora de campo do Paquetá. Dancinha e tal. Olha isso aí. Eu não sei a dancinha do Paquetá. Olha isso aí, é o Paquetá. Não é? Não é? Vai ser usado amanhã. É muito pezinho. Vai ser usado amanhã. O Paquetá vai muito bem no pezinho, não é muito com o ombro. É que eu tô sentado, não dá pra fazer, não, ele né? tem o ombro também. Tem o ombro. Tem o ombro, o pescoço. Tem, mas o pezinho que é o que dita a dancinha do Paquetá. Ele sabe lá, a jogadinha do Paquetá. Então, assim, esse cara, o Paquetá, era pra estar agora no Manchester City do Guardiola. O Guardiola está desesperado já há um tempo, já queria já da outra temporada a contratação do Paquetá. Então, se o Guardiola queria ele no Manchester City, que hoje, para muita gente, é o melhor time do mundo, não é o maior, o Real Madrid acabou ganhando mais uma Champions, mas aquele que em tese é o melhor e o Guardiola é o melhor técnico que é o Paquetá, imagina esse cara jogando no Flamengo
Aqui no nosso cenário, em que o nível é mais baixo que o da Europa, num time que já é poderoso, que disputa todos os títulos, um cara que tem identificação com o clube, a torcida vai adorar, tipo o Gerson, né? Quando volta, vapo, agora a dancinha do Paquetá, é o cara que nasceu para vestir essa camisa. Só que ele não tá voltando no fim da carreira, com 36, 37, que eu acho que vai acontecer com o Neymar. Mais pro fim da carreira, volta lá, vai pegar a 10 do Mengão e tal. O Paquetá ainda tem muita lenha para queimar, é um cara que faz muita diferença. O cara joga no principal campeonato nacional do mundo hoje, que é a Premier League. O Tite acha que o Campeonato Brasileiro, a Premier League, é porque ele não arruma emprego lá, né? O Tite adoraria, né? Se pudesse ter arrumado emprego até numa Série A na Itália, La Liga. Reconhecimento. Faltou reconhecimento para ele. Se ele estivesse na Premier League, ele falaria, o maior campeonato do mundo, o mais difícil é a Premier League. Até no Azerbaijão falaria podia isso. jogar. A capacidade de defesa do próprio produto é grande. Estava olhando até a trajetória do Paquetá. O Paquetá é jogador, mas se ele em alto nível, 2 Copas, né? Exatamente. Assim, a pergunta se o Paquetá é a maior contratação da década, ela engloba não só a qualidade de jogo do Paquetá, ela engloba aquilo que ele é dentro do mercado. Qual o espaço de mercado que ele ocupa. Seria para você? Se você considerar todas as características desta contratação, caso ela se confirme, a idade dele, né, o momento dele na Europa, o histórico que ele já tem com a seleção brasileira e comparar com as outras grandes contratações feitas pelos clubes brasileiros em uma década, provavelmente sim. Demandaria um estudo mais minucioso. E acho que a questão etária conta muito. Eu acho que você estabelecer como uma das características, um dos aspectos para poder sedimentar a sua opinião, a idade do jogador, ele está no auge técnico dele. É muito difícil, para não dizer impossível, o jogador brasileiro voltar da Europa, da Premier League, para o Brasil, estando no auge. A não ser que ele só seja banido lá. Sim, aí é uma questão que eu acho que é o que vai acontecer. Esse é o ponto. Mesmo assim. Você matou nisso aí. Não, eu acho que esse é o ponto. Se ele for banido lá, na Premier League, mesmo assim, a capacidade de absorção, sob o olhar do mercado dele por clubes da Espanha, da Itália, da Holanda, seria grande. Ele já está estabelecido dentro do velho continente. A situação do Paquetá, em termos de emblema, caso aconteça essa negociação, ela será semelhante à do Romário em 95. Não. Porque o Romário... Semelhante. O Romário ganhou uma Copa do Mundo. Não. Posso acabar? Não pode. Não, deixa ele terminar. Você poderia. Ela dividir os dois. Gostei desse assunto. Semelhante. Você vai ter que falar. O Romário era o melhor do mundo, campeão do mundo 94. Eu não falei que é maior. Eu falei que é semelhante. Aí, vai continuar. O que é semelhante, o que está dentro do mesmo feudo, do mesmo nicho, é semelhante. Você está trazendo um jogador que joga no melhor campeonato do mundo, que é a Premier League, no auge técnico de volta ao Brasil. A contratação do Romário continua sendo a maior da história. Continua sendo. Mas a natureza desta contratação do Paquetá é semelhante à natureza daquela contratação do Romário. Eu acho que não. Aí, O Romário, vamos lá. assim, o Romário é outro nível de jogador. Aí tô O gostando. Paquetá é muito bom jogador, mas não é o gênio que foi o Romário. Começa por aí. sem dúvida. Depois, o Romário veio aqui e ele não tinha problema lá. Ele veio porque ele quis voltar pro Brasil, quis voltar pro Rio de Janeiro e tal. Ele tinha identificação com o Vasco. Ele foi formado no Vasco e ele vai jogar no Flamengo, entendeu? É um choque em vários sentidos. O Paquetá voltar pro Flamengo, ele tá voltando pra casa dele, entendeu? E outra coisa, o Paquetá, a gente tá falando aqui, muito possivelmente vai voltar pro Brasil e pro Flamengo por conta do rolo que ele se meteu lá com a aposta na Inglaterra. Então o senhor não concorda com essa Romário. O Romário não, ele veio por opção, não quero voltar, entendeu? Então, pra mim, em todos os níveis, não tem semelhança nenhuma Vai, amassa, Rafa, amassa. Esses argumentos irrefutáveis, eles não tiram a natureza da negociação. A natureza é a mesma. Não tem o mesmo peso, não tem o mesmo impacto, não tem o mesmo valor técnico, nada se compara ao Romário em relação a jogador, se você pegar os dois objetos em discussão. Mas a natureza do negócio é semelhante. É um jogador que está no auge, jogando no principal campeonato do mundo. Esse é o ponto que, para mim, assemelha os movimentos. Sem comparação entre os objetos dos movimentos. Tá, aí não vai falar mais nada? Acabou? Eu não entendi, objetos dos movimentos? Nação rubro-negra, uma ótima noite a todos. O Flamengo está muito próximo de anunciar o Lucas Paquetá como reforço do nosso Flamengo. Marcos Braz e Bruno Spindel, inclusive, estão na Europa, estão tratando essa negociação o mais rápido possível. Sabemos que essa negociação envolve muitas coisas, até porque o jogador está sendo acusado por fraude de casa de aposta. Então, assim, a Liga Inglesa quer porque quer banir o jogador, só que o Lucas Paquetá acredita que vindo para o Brasil
eles podem esquecer um pouco esse caso e assim o jogador ter mais condições de recorrer, né? De recorrer a uma liberação e mostrar a sua inocência. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu acho que o jogador sabe que errou, ele não tinha dimensão de que isso poderia dar um problema enorme, senão ele não entraria, né, como nessa situação, até porque se ele não entrasse, ele já estaria jogando pelo Manchester City, é um jogadoraço, só que aí o Flamengo está correndo contra o tempo para contratar esse jogador pelo menos com 1 ano de empréstimo. Quero saber de você, Renação, o que vocês acham sobre essa possível chegada do Lucas Paquetá, que está repercutindo e muito, tanto aqui no Brasil, tanto na Inglaterra. Então vamos aguardar os próximos capítulos e ver qual serão as novidades que essa diretoria rubro-negra vai trazer aqui pra gente. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus.